Lista 3, questão do número 7. A partir dessa questão por diante, estaremos trabalhando com dois descritores, o 3 e o 21, um relacionado ao cálculo aí de áreas em figuras planas e o outro relacionado às representações, as diferentes representações do número racional. A questão 7 traz no seu enunciado um problema relacionado à área. Um terreno quadrado foi dividido em 4 partes, então está aí a figura, como mostra o desenho abaixo. Uma parte foi destinada para a piscina, uma parte para a quadra, uma parte quadrada para o canteiro de flores e outra também quadrada para o gramado. E aí vamos ver o que é que a questão pede. Diz o seguinte: sabe-se que o perímetro da parte destinada ao gramado é de 20 metros e o do canteiro de flores é 12 metros. Então a pergunta é: qual o perímetro da parte destinada à piscina? Então, o aluno vai olhar a figura e vai ver que nós precisamos calcular aí esse perímetro da piscina. Mas observe que não é dado os valores aí referente ao seu comprimento e largura. Para isso, utilizaremos o que foi dado na questão. A questão traz para nós que o perímetro destinado aí à parte do gramado, reservado ao gramado, lembrando que é um quadrado. Observe que o enunciado deixa muito claro, uma parte quadrada, certo? Então, o perímetro seria aí 20. Lembrando que um quadrado tem todos os lados iguais, para se obter um perímetro igual a 20, foi somado 4 lados com a mesma medida. Então, o aluno pode fazer aí esse cálculo inverso, pegar o 20 e dividir por 4, já que são 4 lados iguais. E aí ele encontra um valor de 5 metros. Esse é o valor aí destinado ao comprimento aí da piscina, já que ele está dividindo essa parte aqui, seu lado, seu comprimento com o lado do gramado. A mesma estratégia pode ser utilizada para descobrir o outro lado aí referente à piscina. Observe que o canteiro de flores também foi dado o seu perímetro. Lembrando ainda que é outro quadrado, então pode usar a mesma estratégia aí, ó. Divide 12 por 4 e encontrar o lado aí do canteiro de flores igual a 3 metros, que coincidentemente também é o mesmo lado aí referente à piscina. A questão pede para que o aluno determine o perímetro. Então, ele já observou aí que nesse retângulo, ele vai ter que seu lado maior é 5 metros, o lado menor 3 metros. Portanto, ele vai somar os dois lados que valem 5, mais os dois lados que representam aí 3 metros, chegando ao resultado final de 16 metros. É essa aí a medida do perímetro destinado à parte da piscina, letra C. Lista 3, questão de número 8, continuando aí trabalhando com cálculos de área. A questão traz o problema da seguinte forma: o piso de entrada de um prédio está sendo reformado, sendo feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura, e o piso restante será revestido em cerâmica. Então, o problema aí que se pede do aluno é: qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Então, ele vai observar a imagem, a figura, vai ver que essa parte central aqui branca é o que será revestido com cerâmica. Ao olhar essa imagem, o aluno logo vai perceber, vai lembrar aí que se trata não de uma figura convencional, como um quadrado e um retângulo, mas nesse caso é um trapézio. Lembrando que, antes de iniciar essa questão, é importante fazer uma revisão aí, ou lembrar a fórmula do trapézio com o nosso aluno. Só recordando aqui, fórmula do trapézio: base maior mais a base menor, vezes a sua altura, e dividido por 2. Então, isso aí que o aluno deve recordar, precisa como um pré-requisito para a resolução dessa questão. Então, ao fazer isso, ao recordar essa fórmula, o aluno vai ter que calcular agora a área aí referente a esse trapézio. Inicialmente vai ter que identificar quem são suas bases. Então, base menor está bem descrita ali, ó. Base menor é o 2, já está bem definida. Já a base maior não tem o valor aqui embaixo, mas o aluno pode usar aí as informações dadas na parte superior. Ele tem 2 metros nessa parte central e em cada lado vai ter 1. Somando tudo, ele vai ter a medida completa aí dessa parte superior, que coincidentemente é a mesma medida aí da parte inferior. Então, ele vai somar 1 mais 2 mais 1, vai chegar aí que a base maior é 4 e a base menor, bem definida aí, né, bem explícita, 2.
E a altura do trapézio. A altura do trapézio está dada aqui fora. Ângulo 90 graus, formando aí, também equivale à metade dele, trazê-lo ao centro. Então, multiplicando por 3 e dividindo por 2. Ao fazer essa soma, o aluno vai obter aí um resultado de 4 mais 2, obtendo 6. 6 vezes 3, 18. Lembrando que, pela fórmula, tem que dividir por 2. Então, o aluno vai pegar 18, dividido por 2, vai chegar aí no resultado de 9 metros quadrados. Lembrando a pergunta inicial, vamos lá. Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Então, o aluno já calculou essa área, essa parte aí do trapézio. Então, vai ser 9 metros quadrados. Alternativa correta, letra C. Lista 3, correção da questão de número 9. Jonas desenhou a planta de sua casa na malha quadriculada abaixo. Cada quadradinho dessa malha quadriculada tem 1 metro quadrado de área. Então, tá aí o desenho como recurso visual para o estudante. E a pergunta é a seguinte: qual é a medida da área da sala? Observe que a questão traz algumas informações que precisam ser interpretadas pelo aluno, e aí ele vai focar, vai ter um direcionamento aí para o cálculo da área da sala. Então, ele vai focar aqui nesse retângulo maior, observando que a questão traz informação muito importante, diz que cada quadradinho dessa malha, cada um desse vai ter 1 metro quadrado. Então, vamos representar aí cada um como 1 metro quadrado. A pergunta da questão aí é: qual é a área? Qual é a área dessa sala? Muitas formas, muitas estratégias poderia utilizar aí para calcular essa área, desde somando quadradinho por quadradinho ou fazendo de um jeito mais rápido, como os nossos alunos aí estão acostumados, que é pegar essa medida de baixo, contar quantos quadradinhos há, 1, 2, 3, 4, e multiplicar pelo outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o aluno poderia fazer essa multiplicação aí, chegando ao resultado de 28 quadradinhos. Ou, como dito inicialmente, ele pode ir somando também, sem problema algum. Mas para um aluno de nono ano, já espera-se aí que ele consiga fazer essa multiplicação, essa relação aí diária. Chegando aí nos 28, deve-se lembrar que cada quadradinho vale 1 metro quadrado. Ou seja, se ele multiplica esses 28 por 1 metro quadrado, ele obtém aí o resultado da área da sala igual a 28 metros quadrados. Portanto, resposta correta, letra D. Lista 3, correção da questão de número 10. Trabalhando aí as diferentes formas de representação que os números racionais eles podem ter. A questão diz o seguinte: no Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. De que outra forma podemos representar esta fração? E aí, observando as alternativas, vemos que ele quer o valor em porcentagem. Um dos modos que o aluno poderá resolver essa questão é recordando que toda fração ela também pode ser representada por meio de uma divisão, resultado de uma divisão. Então, o aluno poderia aí fazer essa divisão de 3 para 4 e chegar no resultado de 0,75. Observe que ele sai da representação fracionária e vai para a decimal, sendo que as alternativas dadas não pedem valor decimal também. Então, ele vai ter que continuar aí essas transformações, essas representações. Então, ele vai ter que transformar esse valor decimal em valor percentual. Uma das formas de fazer isso é simplesmente multiplicar por 100. Ao fazer isso, o aluno chega aí em um resultado de 75%. Portanto, ele poderá aí marcar a alternativa correta sendo a letra D. 75% da população vive na zona urbana. Lista número 3, questão 11, trabalhando ainda com as diferentes representações que os números racionais eles podem ter. O problema apresentado diz o seguinte: o número decimal que corresponde a 25% é... Então, foi dado aí um valor em representação de porcentagem que o aluno precisaria fazer essa transformação, essa mudança para uma representação decimal. E aí, um dos caminhos que o aluno poderia recorrer era recordar que 25% é o equivalente, é uma representação também de 25 sobre 100. Ou seja, eu posso pegar esses 25% e transformá-lo em uma fração. Lembrando que toda fração, ela pode também ser representada aí em um valor decimal.
Se o aluno divide 25 por 100, ele encontra aí esse resultado decimal. Ao fazer isso, nosso aluno encontrará aí 0,25 e então achará rapidamente a resposta, sendo, portanto, a letra B. Um outro caminho, uma outra forma de resolver essa questão seria contando aí casas decimais. Lista 3, questão de número 12, finalizando as diferentes representações de números racionais. Então, a pergunta, a questão apresentada diz o seguinte: qual é a fração que corresponde ao número 1,43? Então, o aluno agora, antes, as questões anteriores, ele precisava fazer a transformação inversa, pegar da fração e levá-la para a representação aí decimal. Nessa situação, ele vai pegar a decimal e fazer o inverso, trazer para a representação fracionária. Uma das estratégias que o aluno poderia resolver essa questão seria dividindo todas as frações, letra A, letra B, letra C, letra D. Ao fazer isso, o aluno ia perceber que a resposta que estaria equivalente, igual a essa da questão, né, que é 1,43, seria a letra D. Mas um outro caminho seria a leitura. Observe que a linguagem matemática, por muitas vezes, ela acaba facilitando a compreensão da questão. Na verdade, ela facilita a compreensão da questão quando o aluno ele tem um domínio sobre essa linguagem. Se o aluno lesse corretamente, o que está escrito aí seria o seguinte: 1 inteiro e 43 centésimos. Então, só pela leitura ele ia perceber que o denominador que ia representar essa fração seria 100, já que ele está falando de centésimo. Ou seja, o aluno marcaria aí letra D e acertaria a questão com muita facilidade.